Bom dia, gente. Nós vamos falar agora um pouco. Até aqui nós falamos sobre a teoria do campo cristalino para os sistemas octaédricos. E o que seria então para um sistema tetraédrico? Então, como é que nós desenhamos, né? O sistema tetraédrico? Nós vamos imaginar um cubo, ok? E se nós pegarmos este cubo e pegarmos então dois elementos, eu vou pegar este e este, né? E este aqui e este. Então, se nós pegarmos esses quatro aqui, eles formam, em relação ao centro, um tetraedro perfeito. Tá certo? E aí, o que nós vamos fazer para facilitar a nossa vida? Nós vamos descrever aqui como sendo a região Z. Essa aqui passa aqui no meio. X. E aqui passa, né, aqui. Y. E vamos lembrar também que no TCC nós vamos lidar com o sistema como, né? Como se ele fosse uma interação eletrostática. Então, se nós temos os orbitais desse aqui, né? Nós vamos ter aqueles orbitais que estão na direção Z. Então, aqui, eu vou desenhar ele aqui. Então, esse que vai nesta direção aqui, ó. Esse seria o orbital Z. Ele não tem um ligante, né? Que aqui estão os ligantes, ó. Eles não têm um ligante diretamente ligado a ele. Então, neste caso, nós vamos ter o DZ2 e o DX2 menos Y2 vão ser aqueles que vão estar mais estáveis. Nós vamos chamar esse grupinho aqui dentro, né, de um tetraedro, que é um complexo tetraedro, pelo símbolo E. E nós vamos ter um terceiro aqui, que são os X, DXY, DXZ, DXZ e DYZ. Esses são os T2. Tá? Não tem G, porque no tetraédrico não tem aquela coisa da simetria de inversão. Então, observe que nós poderíamos ter, então, aqueles orbitais do tipo DXZ, DYZ, eles vão estar um pouco ligados, né, mais próximos, né, aqueles que fazem, eu estou tentando aqui desenhar qual que seriam eles, mas seria alguma coisa deles fazendo alguma coisa assim, né? Então, você teria aqui mais, menos. E você vê que eles estão mais próximos, né, dos ligantes que estão sendo mostrados aqui, né? Ok? Então, desta forma, o que nós vamos fazer é que, para o tetraedro, praticamente a ideia é como se invertesse, né, aquele desdobramento que acontece para o octaedro. Mas existe um aspecto também importante. Esse delta aqui, que nós vamos chamar de delta T, ele é muito, né, menor do que energia de emparelhamento, sempre. Então, de forma que quando nós formos preenchendo os orbitais aqui, né, nós vamos ter
de novo isso aqui, só que agora essa parte de baixo é 3/5 do ΔT e essa parte de cima é 2/5 do ΔT. Então, quando nós vamos preenchendo, nós não vamos ter dúvida em relação ao aspecto do se ele é spin alto ou spin baixo. A partir do terceiro aqui, ele vai para cima. Né? Sempre assim. Okay? E depois, na hora que você começa a emparelhar, você emparelha aqui. E assim por diante. Né? E o cálculo para a energia de estabilização do campo cristalino é o mesmo. Para quem não visualizou esses orbitais, eu estou mostrando aqui. Né? Nós vamos... então, observa que nós temos o ligante. Né? Então, nós temos aqui aquele grupo E. Estou apontando aqui. Ó. Né? Você tem o DZ2 e o DXY2, que é aquele que está vendo, ele está apontando aqui, ele está passando pelo meio aqui. Ó. Né? Então, é o que é mais estabilizado. E os T2, você vê que da forma que eles ficam mais próximos de um dos ligantes. Né? Ó, sempre mais próximos de algum dos ligantes. Então, eles são considerados que a gente chama de T2. Ok? E eles sofrem mais essa repulsão que vem dos ligantes. Um aspecto, então, que é importante, né, que a gente colocando, e eu vou ressaltar aqui, é justamente isso. Então, se nós já fizermos uma análise apenas geométrica, nós vamos chegar à conclusão de que o ΔT é da ordem de 4 nonos, ou seja, menos da metade do ΔO. Por isso que o ΔT é sempre menor do que a energia do emparelhamento e em outros aspectos sempre de alto spin. Ok? Sempre. Aqui tem um exemplo, né, do que acontece, né, comparando a energia de estabilização do octaedro, que está aqui em azul, de spin alto, e o tetraédrico, que além dele ser bem menor, ele tem essa questão, né, que o D2 é o que tem a maior energia, enquanto que de estabilização, enquanto que o D3, no caso do octaedro, é o que tem maior energia de estabilização. Então você tem este tipo de comportamento quando se compara o tetraedro com o octaedro. Tá? Então este é um aspecto aí que eu gostaria de estar falando aqui nesta aula e paro por aqui. Aqui, olha, nós mostrando um pouco sobre a energia de estabilização calcular, experimental, né, obtido de forma experimental, e esses valores entre parênteses são os valores de baixo spin, né, para água, para amônia, para o cianeto. E o que nós observamos aqui é para os complexos tetraédricos. Né? Geralmente o ligante é de campo fraco, spin alto. E aí nós podemos fazer alguns tipos de comparações. Vamos ver aqui com o cobalto. Né? E o que a gente vê é, geralmente, olha lá, os valores, de um modo geral, são bem menores do que os valores encontrados aqui por qualquer outro ligante octaédrico. Tá? Isso é só para exemplificar.